Bom dia a todos os ouvintes da Rádio do Arraial do Vale. É uma grande alegria estarmos novamente aqui no nosso programa de quarta-feira. Bom dia a todos que estão nos escutando. Hoje o nosso estudo vai ser baseado no livro Ligue-se na Liga, volume 6, com o tema do estudo Jesus recebe pecadores, de Clery Maria Weber Lopes. A parábola do filho perdido é uma das mais conhecidas das tantas usadas por Jesus para o ensino sobre o reino de Deus, mas ela é a mais bela e consoladora mensagem do grande amor que nosso Deus, Pai Celestial, Criador, Salvador e Mantenedor tem por nós, pobres pecadores. Para receber os benefícios que Cristo nos oferece através dela, precisamos entendê-la bem. Quem são os pecadores? As pessoas que Cristo tinha recebido e que motivaram a censura a Jesus pelos fariseus, os publicanos, eram os cobradores de impostos, que eram desprezados porque exploravam o povo, cobrando mais do que o devido. Oprimiam e roubavam descaradamente os seus bens. Os pecadores eram pessoas de má fama por sua maneira de viver e agir. Ao contar a parábola, Jesus inclui também no rol de pecadores os seus acusadores, os fariseus e os escribas, religiosos judeus que se consideravam superiores, observadores da lei e cumpridores das tradições judaicas. E por isso, julgavam que nada tinham que se arrepender. Resumindo, pecadores somos todos nós, raça humana, porque o pecado, segundo o texto, consiste em gastar, desperdiçar os bens criados por Deus e emprestados a nós, causando o nosso afastamento do Criador. Esses bens que nem sempre administramos como devíamos são o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dons, os bens materiais. Enfim, sempre que usamos mal, irresponsavelmente o que Deus graciosamente nos confiou, estamos pecando. Também pecamos quando nos consideramos melhores, mais cristãos e menos pecadores, como os fariseus e os escribas. Por isso, precisamos, como os publicanos e pecadores, ser recebidos por Cristo. E quem ele recebe? Quem reconhece o seu erro. O filho perdido estava fora de si. O pecado é a loucura que mata espiritualmente, que afasta, faz com que se perca o contato com Deus, mas acorda de seu pesadelo, caindo em si, e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Quem se arrepende do erro? Arrepender-se é dar meia volta, é deixar a vida errada e viver para Deus. O filho perdido mudou de atitude, parou de lamentar sua miséria, deu meia volta e pegou o caminho da casa do Pai. Levantar-me-ei e irei. Quem confessa seu pecado, sua iniquidade, com humildade, nada esperando em troca, a não ser perdão. Pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem se entrega a ele totalmente, confia no seu amor que perdoa, ampara, protege e guia. E levantando-se, foi para seu pai. Como ele recebe? Assim como o pai aguardou a volta do filho, compadeceu-se dele, recebeu-o com festa e alegria, também Cristo não só recebe o pecador arrependido, mas busca constantemente e incansavelmente o pecador, sem considerar até que ponto ele se desviou. O filho mais velho. Na parábola, o filho mais velho representa os judeus, fariseus e escribas, que guardavam os preceitos da lei e não compreendiam que é a graça divina que salva, que liberta do pecado. O filho mais velho não aceita a volta do irmão que errou, que esbanjou a herança da família, quer que o irmão pague tudo e seja humilhado. Não admite que o pai o receba com festa e com alegria. É egoísta, acha que só ele, o certinho, tem direitos. Quantas vezes nós agimos da mesma maneira, quando nos julgamos com mais direitos que outros irmãos na fé, porque somos mais ativos no trabalho da congregação,
quando desprezamos pessoas que cometem erros que nós julgamos imperdoáveis. Cristo vai atrás do pecador, não para compartilhar ou participar da sua vida errada, mas para livrá-lo, libertá-lo da condenação que essa vida traz. E é isso que ele espera de cada seguidor seu, que ame o pecador e se alegre quando ele deixar a miséria do pecado e voltar para a casa do Pai. O livro sugere que façamos uma atividade pegando uma folha de papel e que a gente escreva de um lado o filho mais novo e o filho mais velho. E que então a gente relacione como nós agimos e que a gente coloque que a gente age igual o filho mais novo em determinadas situações e que a gente age como o filho mais velho em outras, para que a gente também possa relacionar as coisas erradas que a gente faz. Porque muitas vezes a gente age como um e julga como o outro. A gente age como o filho mais velho e julga como se o filho mais novo estivesse fazendo alguma coisa errada. E vice-versa. Muitas vezes eu me arrependo como o filho mais novo e julgo o filho mais velho por não entender o meu lado. Então, essa dinâmica, essa atividade faz com que a gente consiga enxergar de repente com mais clareza as nossas falhas e deixe de olhar um pouco as falhas dos outros. Isso é verdade, porque quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos ver que todos nós somos pecadores. Se nós pegarmos o texto de Romanos 3, lá no capítulo 23, nós vamos ler o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. E segue. Então nós vemos que todos nós somos pecadores, mas muitas vezes a gente quer apontar mais o pecado do outro, porque para nós muitas vezes o pecado do outro é mais grave que o nosso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todos nós somos pecadores. Nós vemos que não temos o direito de apontar o erro do outro. Muitas vezes nós nos portamos como se nós fôssemos o filho mais velho, porque nós não temos defeitos, porque nós ficamos ao lado do Pai, porque nós fizemos tudo o que o Pai ordenou, porque nós obedecemos, seguimos firmes naquele propósito. Mas nós esquecemos de olhar o sofrimento dos nossos irmãos. Então a gente consegue julgar o que aquela pessoa está passando. Nós conseguimos imaginar o que aquela pessoa está passando. E na verdade não. A gente não consegue imaginar o que o nosso irmão está passando. Nós conseguimos, de repente, pensar que a gente naquela situação faria diferente, mas nós não estamos naquela situação. Nós não passamos por aquilo. Eu sempre digo que eu não gostaria de estar no lugar da Eva, porque dependendo da situação, eu não sei se eu não faria a mesma coisa. É claro que hoje, para mim, lendo todo o Antigo Testamento, lendo o Novo Testamento, eu consigo avaliar e dizer: não, se eu estivesse no lugar da Eva, eu não faria aquilo. Ela tinha o mundo perfeito. Ela tinha tudo de bom. Por que que ela fez aquilo? Por que que os dois fizeram aquilo? Mas hoje, por que que eu faço determinadas coisas se o meu mundo com Deus deveria ser perfeito? Muitas vezes a gente perde tempo julgando o irmão, mas a gente deveria se apropriar desta graça de Deus. E a graça de Deus, na verdade, é um presente imerecido que Ele nos dá. Nada mais do que isso. Quando nós olhamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós vemos que o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. É interessante nós analisarmos a salvação como um presente, a graça de Deus, esse presente imerecido que foi Jesus Cristo, ter morrido na cruz por nós. Desta forma a gente vê que Deus nos olha por igual. Deus não faz distinção, assim como
o filho mais velho fez distinção do filho mais novo, sendo que o filho tinha se arrependido e voltado para a casa do pai. E o pai, assim como Deus, ele está sempre de braços abertos, nos esperando, aguardando a vinda daquele filho perdido, que o pai se alegra de ver em sua casa, em seu aconchego. Então nós não podemos esquecer que nós também somos pródigos. Nós também botamos fora aquilo que Deus nos deu. Nós podemos até às vezes achar que não, porque eu sou diferente, mas eu não sou. Não sou diferente. Eu coloco sim fora as oportunidades que Deus me dá. Até mesmo de não testemunhar a palavra dele. Deus me dá essa oportunidade e muitas vezes eu deixo de testemunhar. Eu não faço o que Deus me pede. E assim como nessa parábola do filho pródigo, o pai demonstra todo esse amor ao filho, concedendo esse perdão, nós também vemos que em Lucas 15, 1-7, na parábola da ovelha perdida, Deus também demonstra esse amor por nós. Eu vou pedir para o pastor ler para nós, por favor. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles." Então Jesus contou esta parábola: "Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: 'Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida.' Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender." Então a gente vê nesta parábola o amor de Deus. Nós enxergamos que Deus nos ama tanto ao ponto de ir nos buscar, de ir ao nosso encontro, para que nós apenas nos arrependamos do que nós fazemos, consciente ou inconscientemente. E por isso é importante nós entendermos como é que Deus nos aceita. O que nós precisamos fazer para que Deus nos aceite? Então, muitas pessoas ainda buscam entender ou fazer coisas para Deus olhar para ela com bons olhos. Mas nós vemos o próprio apóstolo Paulo dizendo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17 em diante: "Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus." Então, como vemos, a nossa aceitação por Deus se dá mediante a fé em Jesus Cristo. Crer naquilo que Jesus fez por nós, crer que Jesus, no alto da cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Poder se apropriar, como nós falamos uns dias atrás a respeito do perdão, né? Então a gente vê que está tudo interligado, né? Se apropriar deste perdão, se apropriar da graça de Deus, esse presente imerecido que nós temos unicamente pelo seu amor. Mas para eu me apropriar do perdão, para eu me apropriar dessa maravilhosa graça, eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão pelos meus erros. Sempre. Nunca deixar de pedir perdão pelos meus erros. E tentar. Claro que a gente não consegue viver sem pecados, mas tentar pecar o mínimo possível. E desse jeito a gente volta no início da nossa reflexão, né? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, se nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa de Deus, como é que a gente volta para esta presença gloriosa? Através do arrependimento, através do perdão, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Tendo a certeza de que Jesus, lá no alto da cruz, fez tudo aquilo que precisava para que nós pudéssemos novamente ser aceitos por Deus. Mas com certeza, o arrependimento e o perdão dos pecados é uma coisa que anda junto. Jesus anunciava no início de seu ministério: arrependam-se de seus pecados. Então, com a certeza no nosso coração que Deus nos perdoa sempre que nós pedimos perdão
e que nós temos essa fé, acreditamos que um dia estaremos na presença gloriosa de Deus, peço que coloquem em oração tudo o que está pesando no seu coração, tudo o que está doendo no seu coração. Coloque sua saúde, a saúde dos familiares, dos amigos, todo o agradecimento que a gente tem, coloquem em oração. Todo-Poderoso Deus, que não odeias as tuas criaturas e alcanças o teu perdão a todos os que se arrependem. Cria em nós um coração novo e contrito, para que, arrependidos dos nossos pecados e reconhecidos das nossas limitações, busquemos em Ti, Deus, toda a misericórdia, a remissão perfeita da culpa e o Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo e desejando um abençoado dia. Agradeço ao Senhor por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e desejo um restante de dia muito abençoado. Confesso a Deus os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros, combati pensamentos e ações, palavras, ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço teu perdão, venha em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração.